dia, bem-vindo ao nosso 9º vídeo da série A Rotina, onde eu mostro dois hábitos que compõem a minha rotina matinal. São eles, a leitura de provérbios e a leitura de um livro. E o livro escolhido foi O Desafio de Amar, um livro com 365 desafios para você fazer todos os dias. E se você se interessa nesse tipo de conteúdo, eu já quero que você vá aí, se inscreve no nosso canal. Ao longo de 365 vídeos, você vai ter lições e desafios poderosos para você transformar a sua vida. Então, quero frisar também uma coisa muito importante. Essas lições tiradas de provérbios e esse desafio, se você praticar, se você executar na sua vida, tenho certeza que grandes frutos você irá colher. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E lembrando, hoje são 29, é o Provérbios 29. É sempre o Provérbios do dia. E ao longo de 365 vídeos, você mergulhado em provérbio. Então, são muitos insights, são muitas lições para você autodesenvolver. E por que provérbios? Porque provérbios contêm assim ensinamentos e lições para a vida que são milenares, né? Que ultrapassam a linha do tempo e até hoje. Então, sem mais delongas, cheguei aqui no 29. Vamos colocar o nosso cafezinho, né? Tudo começa num bom café também. E aqui são outros provérbios antitéticos. Quem retesta a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. O filho que ama a sabedoria é o orgulho de seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo o que possui. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula o seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas dos seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem inteligência para dedicar-se a isso. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Quando o sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer se ria, jamais terá descanso. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. O insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. Seu chefe dá atenção às palavras mentirosas. Seus auxiliares todos se tornam perversos. O enfraquecido e o opressor se encontram. E ama o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. O rei que julga o pobre com verdade estabelecerá seu trono para sempre. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria. Mas o jovem abandona a sua própria sorte, envergonhará a sua mãe. Quando crescem os números dos ímpios, multiplicam-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso, trará delícias para ti. O povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um escravo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude.
Se alguém mima seu escravo desde a infância, este por fim se tornará ingrato. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. O orgulho sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. O medo sempre arma suas ciladas, mas quem confia no Senhor vive em segurança. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. O homem iníquo é abominável para os justos, o de caminho reto, entretanto, é amedrontado para os ímpios. Como eu falei, Provérbios tem algumas lições que são assim, se a gente parar para refletir, são muito atemporais e elas não saem elas servem para ontem, servem para hoje e provavelmente vai servir para as gerações que há de vir. Aqui, ó, em Provérbios 29:4. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. É muito atemporal, a gente vê as situações que vêm acontecendo no dia de hoje. Não quero entrar aqui em briga política, em guerra política, mas a gente não pode deixar de ver o caos que está instalado hoje, né? Na própria política no país. Então o caos está muito grande, porque justamente isso, são muitas coisas que têm feito com que os impostos tenham subido e o povo tem pagado a conta. Então isso aqui é muito sério para a gente refletir, sabe? Mas eu quero trazer aqui um outro ensinamento aqui. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Isso aqui muitas vezes eu ficava me perguntando o que é uma pessoa humilde, né? O que é uma pessoa... Um orgulhoso a gente conhece. Isso. Uma pessoa humilde ainda é difícil de distinguir, principalmente na nossa nação, porque a gente tem a visão de que ser bonzinho demais é uma pessoa humilde, porque as pessoas têm confundido humildade com mediocridade, e isso é uma armadilha assim tremenda. Quando a gente diz assim uma palavra assim que as pessoas falam bastante, se Deus quiser, ela tá falando porque ela tem um padrão de mediocridade. Por quê? Se Deus não quisesse que você fizesse algo, Ele nem permitiria que você acordasse. Ele nem permitiria que você pensasse nisso. Se fosse para a gente ir para dentro da palavra de quem verdadeiramente é Deus, de quem Ele é, então, quando você fala se Deus quiser, é como se você estivesse tirando a responsabilidade de você. Quando você tira a responsabilidade de você para colocar a responsabilidade em Deus, você está achando que é humildade. E isso não é humildade, pô. Isso é falta de autorresponsabilidade com aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer é uma semente que você precisa plantar. E essa semente que você vai plantar, você sabe que precisa regar ela. Então, se você não rega, você não vai ter o fruto que você quer daquela semente. Se você não rega, você não vai ter a árvore, você não vai ter o fruto. E é como se você colocasse assim a semente, é como se você não colocasse a semente no chão, você parasse na frente da terra e falasse, se Deus quiser, essa terra vai ser produtiva. Só que você não coloca a semente.
E a semente é o quê? A semente é a tua fé, o teu compromisso diário de fazer aquilo dar certo. É você pegar e ir lá, semear a terra e regar todo dia. Isso serve para tudo. Então, a gente não pode confundir as coisas. Por que Deus... E essa é a pergunta quando você... Antes de você falar assim, se Deus quiser... Por que Deus não há de querer isso? Você tem que investigar o seu coração antes de você falar assim, se Deus quiser. Investiga o teu coração. Vai ser bom para você? Vai ser bom para ele? Vai ser bom para outras pessoas? Vai ser bom para sua família? Vai ser... É uma investigação do seu coração. Você não vai se corromper com isso? Você sabe o peso disso? Você sabe o preço disso? Então, não é jogar a responsabilidade, não é tirar a responsabilidade de você e colocar a responsabilidade em Deus. A responsabilidade é sua, é você que quer fazer, o sonho é seu, a vontade é sua. Então a responsabilidade, ela é toda sua. Fechou? Então, foi isso daí um insight de Provérbios. Agora nós vamos para o desafio de amar. Hoje é o dia 9. O amor é maior quando Deus está em primeiro lugar. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. 1 João 5,2. Colocar Deus em primeiro lugar abençoa o seu casamento mais do que qualquer outra prática. Tudo na vida ganha um novo valor e significado quando se torna instrumento para você viver seu amor por Deus. Em lugar de colocar você no centro dos seus relacionamentos, toda a sua energia e recurso devem ser ferramentas para adorá-lo. Marido pode pensar que seu casamento sofreria caso colocasse em Deus o seu maior prazer. Pelo contrário, o matrimônio florescerá à medida que esse marido se aproxima daquele que criou o casamento e que ama a sua esposa infinitamente mais do que o mesmo. Deus entende melhor que qualquer pessoa as necessidades do seu casamento. Quando você permanece no amor de Deus, o amor que você tem pelo seu cônjuge crescerá até transbordar. Desfrutará diariamente do seu amor e expressá-lo de volta, e ele lhe preencherá de maneiras que seu cônjuge não pode preencher. Isso lhe capacita a se importar com a sua noiva ou noivo, como nunca antes se importou. Quanto mais perto você estiver dele, mais você parecerá com ele, pensará como ele, amará o seu cônjuge apaixonadamente como ele ama. E o desafio de hoje, vá um pouquinho mais fundo. Leia 1 João 4, 19 e 21. De acordo com essa passagem, porque amamos em primeiro lugar. Preste atenção em como a palavra de Deus repetidamente nos chama para amar uns aos outros. Então o desafio hoje é você ler 1 João 19 e 21 e prestar atenção em como a palavra de Deus repetidamente nos chama para amar uns aos outros. O livro deixa bem claro a importância de nós colocarmos Deus em primeiro lugar em tudo que fizermos e em tudo na nossa vida. Por quê? Porque Ele é a nossa força. Quando você pensa, quando você coloca Deus nas suas decisões, nas suas ações, tudo flui. Mas não é se Ele quiser, não. Vem comigo, vamos comigo. O Senhor é o centro, independente de qualquer coisa. O Senhor é o centro, o Senhor é o pilar principal. Quando você adota isso, pode ter toda certeza que tudo aquilo que você fizer, você vai passar pelo conhecimento, pelo saber e pela sabedoria da experiência, da prova, de quando para que as coisas deem certo. Fechou? Então é isso. Um ótimo dia. Para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já vai aí
que aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal todos os dias. E quero lembrar que saiu o primeiro vídeo, a frequência, série A Frequência, tá muito bacana. Já vai aí, se inscreve. E como eu sempre digo, vencedores vencem, perdedores perdem. É simples assim. Não existe outra maneira de eu te ensinar. Eu sou Fábio Dora e esse aqui é o meu jogo. Agora vai lá, põe pressão no sol que rompe.